Queridos, graça e paz. Sempre muito bom rever os irmãos, a um grupo diferente dos que estavam aqui pela manhã. Nós nos alegramos em revê-los, ainda que só os olhos e as feições, todo mundo coberto com as máscaras, com todos os cuidados necessários, mas felizes por podermos voltarmos a congregar, a louvar ao Senhor em comunhão junto com os nossos irmãos. Está comigo também minha esposa, ela não veio, está na casa dos meus pais, em virtude que ela está grávida, então faz parte do grupo de risco, não está saindo para quase nada, senão para uma clínica ou outra, está em casa, mas muito alegre em saber que os irmãos estão bem e vê-los protegidos na paz do nosso bom Deus. Eu queria convidá-los então nessa noite a abrirem suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 19. Eu queria observar com os irmãos algumas verdades desse texto que me chamou a atenção. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 29, Jó, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 29. A princípio, eu gostaria de ler com os irmãos do verso 1 até o versículo de número 20, e depois nós leremos então o finalzinho do texto. Jó capítulo 19. Você que está em casa, também abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus juntamente conosco. Eu farei a leitura do texto nos versos ímpares e eu queria convidar a igreja para, em alta voz, ler comigo os versículos pares. Então nós faremos uma leitura alternada do verso 1 ao verso 20 inicialmente. Todos encontraram? Leiamos, irmãos. Então respondeu Jó: já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Pois longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem como estranhos, e se apartaram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Amém. Com a sua cabeça, vamos ter mais uma palavra de oração nesse instante. Deus bendito, obrigado. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, pela tua santa palavra, que fala ao nosso coração, que aquieta a nossa alma, que tira os nossos anseios, que tira tudo aquilo que desagrada ao Senhor e que nos leva para mais próximo de Ti. E nesse instante, ó Pai, nós rogamos ao Senhor que abra o nosso coração, que abra a nossa mente, que, ó Deus, nos faça entender a Tua voz, a Tua palavra para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Teu Filho. Fala conosco. Amém e amém. Se eu lhe perguntasse a respeito do sofrimento, o que você teria para responder? Se alguém de repente chegasse para você e dissesse: olha, você é crente,
você crê em Deus, você teme ao Senhor, você esforça-se para andar nos seus caminhos, lê a Bíblia, vai à igreja, dá sua participação voluntária em alguns trabalhos, mas porque mesmo você sendo crente, muitas vezes você continua sofrendo? Ou porventura há alguém aqui que não passa por nenhum tipo de sofrimento? Ou porventura há algum crente que nunca tem enfrentado uma grande tribulação na sua vida? Na verdade parece o contrário. Muitas e muitas vezes até parece que os ímpios vivem tranquilos com respeito a algumas tribulações da vida, e nós que somos crentes tementes a Deus, enfrentamos das mais diversas. Tanto é que o próprio salmista, ele elenca alguns fatores que estavam trazendo desesperança ao seu coração, dizendo: mas Senhor, quando eu olho para o ímpio, eles não adoecem, eles têm vida boa, eles têm casa, eles têm saúde, eles têm dinheiro, a sua família aparentemente está bem, e eu estou aqui sofrendo, passando por essa aflição, por que, Senhor? Essa muitas vezes é a nossa pergunta. Quando os momentos mais sombrios chegam na nossa casa, na nossa vida, quando a escuridão muitas vezes entra em nosso quarto e faz com que nós tenhamos dias de trevas, muitas vezes nós somos questionados, nós somos levados a perguntar: por que eu, Senhor? Ou então, por que todo esse sofrimento? Inclusive, essa é uma das grandes argumentações dos ateus. Olha, se vocês creem em Deus, por que Ele permite então que haja tanto sofrimento no mundo? Por que inclusive vocês que creem nele sofrem tanto? Muitas e muitas vezes, irmãos, nós somos bombardeados por perguntas desses tipos. E muitas das vezes nós paramos no tempo a pensar e a refletir sobre esse assunto. Por que Deus permite que eu sofra? Quando a gente para olhar a vida de Jó, o que nós vamos perceber é um homem que passou por um extremo sofrimento. Inclusive, essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada a respeito do sofrimento. Sempre que a gente menciona o sofrimento, logo vem à nossa mente Jó. Um homem que sofreu pela perca dos seus filhos, pela perca dos seus bens, pela perca de sua riqueza e pela perca de sua saúde. Não bastasse tudo que ele já havia perdido, Jó agora parece que perdeu também até a sua amizade. Porque os próprios amigos de Jó agora vão visitá-lo, e nessa visita dos amigos dele, ao invés de conforto, ao invés de consolo, ao invés de uma palavra animadora, ao invés de uma palavra de consolo, os amigos de Jó agora começam a fazer duras acusações a respeito do seu sofrimento. Inclusive, é isso que nós vamos perceber no capítulo anterior, no capítulo 18. No capítulo 18 de Jó, nós vamos ter aí a descrição de Bildade a respeito da sorte do perverso. E ele vai elencar várias comparações, vários exemplos de como o perverso irá finalmente a ser condenado, julgado, e irá finalmente ser lançado no inferno. É essa a descrição que ele vai trazer. Se você observar, por exemplo, aí o versículo 16, Bildade vai dizer o seguinte: por baixo secarão as suas raízes e murcharão por cima os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Ele, entre muitas comparações e entre muitas, que nós poderíamos dizer até provérbios, porque, por exemplo, essa menção aí da memória, ela é lembrada lá em Provérbios capítulo 10, quando diz lá que a memória do justo ela é abençoada, mas o nome do perverso desaparecerá, cairá em podridão. Agora ela é descrita por Bildade. E Bildade estava fazendo esse discurso sobre o perverso, sobre o ímpio, como ele desapareceria, como ele seria extinto da terra, como seria a sua morte, como seria a sua caminhada nesse mundo, olhando para Jó. O modelo de descrição que ele agora estava fazendo era o próprio Jó. Mas vale a pena lembrar que esse era o amigo de Jó. E pense que amigo é esse que na hora do aperto chega para acusar, ao invés de ajudar e de aliviar o fardo. Mas é essa, irmãos, a situação que Jó agora estava enfrentando. E quando então Bildade, no capítulo 18, termina de descrever os terríveis horrores da morte, Jó começa a responder às muitas tribulações da sua própria vida. O que, em outras palavras, Bildade queria dizer é o seguinte: Jó, se você não mudar de vida agora, se você não se arrepender dos seus pecados, porque até então todos diziam que Jó estava sofrendo por causa do seu pecado, e é exatamente essa muitas vezes a acusação que é feita contra nós que somos cristãos, por causa de uma influência, de uma teologia da prosperidade. Diz: olha, se você está sofrendo, se você está doente, se você pegar Covid-19 é porque você não tem fé. Ou vocês nunca ouviram isso?
Nós o vimos direto. Vimos até pregadores vendendo semente para curar a Covid-19, alegando que aqueles que de fato creem em Deus não pegarão essa enfermidade. E quantos pastores, crentes, homens de Deus e outros que nós não conhecíamos morreram por causa dessa enfermidade. Agora observem que a teologia de Bildade era essa: olha, se você está doente, Jó, se você está enfrentando isso, só pode ser por um motivo: você pecou. Você não tem fé suficiente em Deus para que Ele livre você deste mal. Porque muitas vezes essa é a teologia da nossa época. Nós, se estamos bem, é porque Deus está abençoando, é porque Deus está conosco. Mas se nós passamos por algum problema, alguma privação, é porque Deus não gosta de nós, é porque Deus não se agrada de nós. Então nós só sofremos porque Deus não está ao nosso lado. E na verdade, nós vamos perceber essa mentira sendo desmentida ao longo de toda a Escritura, não apenas por Jó, mas por tantos e tantos outros que foram fiéis a Deus e sofreram as mais terríveis agruras da vida. Basta eu lembrar o apóstolo Paulo, com o seu ministério próspero, com um ministério abrangente por onde ele passou, mas que enfrentou terríveis perseguições, sofrimento dos mais diversos. E agora essa é a situação de Jó. Agora observe que ele começa o texto, no versículo 2, dizendo o seguinte: até quando? Essa mesma expressão, até quando, ela havia sido feita por Bildade. Veja agora o versículo 2 do capítulo 18. Bildade diz: então respondeu Bildade o suíta: até quando andarás à caça de palavras? O que nós vamos encontrar no livro de Jó é basicamente, após o relato inicial da sua história, da sua vida, é um relato de perguntas e respostas. Os amigos de Jó questionam a Jó. Jó questiona aos seus amigos respondendo ao primeiro questionamento. Depois Jó questiona a Deus a respeito de tudo que ele estava sofrendo. E finalmente a gente encontra Deus questionando a Jó, para que Jó entendesse a sua situação. É um livro de muitos questionamentos. Se você parar para observar, você vai ver constantemente essas interrogações. Por que isso? Porque aquilo é um livro de perguntas e respostas, nós podemos dizer assim. E é exatamente dessa maneira que Bildade começa a descrever a maldade ou a sorte do ímpio. Como seria o final da sua vida? Até quando? Mas Jó responde na mesma linha, dizendo: até quando vocês vão afligir a minha alma? Nós vamos, irmãos, perceber que Bildade começa a culpar Jó por todo esse impasse, por toda a situação. E o seu argumento se dava pelo menos de 4 formas. Deus é justo. Deus castiga e abençoa, Deus castiga os perversos e abençoa os justos. Uma vez que Jó está sofrendo, logo Jó é um perverso. E finalmente, se ele se arrepender, Deus vai mudar a sua sorte. É mais ou menos esses os 4 argumentos centrais de todo o livro de Jó com respeito às acusações dos seus amigos. Ora, Deus é justo. Se você está pecando é porque você é perverso. Se arrependa dos seus pecados para que você receba a misericórdia de Deus. Era dessa forma que os amigos de Jó agora estavam tentando consolar e encontrar uma razão, uma resposta para o sofrimento. Por que é que nós sofremos? Por que é que você está enfrentando isso? Vamos tentar responder isso à luz da razão. Só que à luz da razão, nem sempre nós encontramos resposta. E é exatamente isso que nós vamos perceber no livro de Jó, que à luz da razão, à luz da lógica natural, tudo que Jó estava enfrentando não fazia sentido algum. Afinal de contas, o próprio Deus, fazendo um relato da biografia de Jó, diz que ele era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Você tem dúvida disso? Foi o próprio Deus que deu o relato de Jó a Satanás. Alguém duvida que Jó não era um homem íntegro? Uma coisa é eu olhar para você e dizer: o irmão fulano, o irmão ciclano é uma pessoa íntegra, uma pessoa piedosa. Mas de repente você na sua casa, no seu coração, é uma pessoa extremamente perversa. Externamente eu estou vendo isso, mas alguém duvida que Deus, aquele que vê o nosso exterior, mas também vê o fundo mais íntimo do nosso coração, tenha dito algo errado a respeito de Jó? Claro que não. Era um homem extremamente íntegro. E agora nós vamos perceber que o argumento de Bildade segue impondo medo. Porque, irmãos, observe algumas características comigo do livro de Jó, para nós então passarmos a observar esse capítulo. É que até aqui, até o capítulo 18, até o capítulo 17 especificamente, os amigos de Jó estavam tentando de alguma forma ou de outra convencê-lo do seu pecado.
Mas não conseguiram, porque sempre que eles diziam algo a respeito do pecado de Jó, ou de possíveis pecados que Jó tivessem cometido na mente deles, Jó respondia: não, eu não fiz isso. Por isso, quando chega no versículo 2 do capítulo 18, Bildad vai dizer o seguinte: até quando você vai andar procurando palavras, a caça de palavras? O que ele está dizendo é o seguinte: Jó, até quando você vai ficar se desculpando dos nossos questionamentos? É mais ou menos isso que eles estavam fazendo. Até o momento, Jó estava respondendo todos os questionamentos. Só que eles perceberam que esse meio de argumentação não deu certo. Sabe o que eles fazem agora? Eles tentam fazer que Jó confesse o seu pecado por meio do medo. Eles tentam impor medo a Jó. Essa é uma pedagogia muito antiga de ensino. Quando a gente quer ensinar uma criança, às vezes de uma forma mais sucinta, a gente não consegue. Aí você diz: está vendo aquela pessoa? Uma pessoa doente, uma pessoa que de repente está muito magra, você está vendo aí, se você não comer, você vai ficar assim. Está vendo aquela pessoa que morreu? Ela morreu por causa disso, porque não comeu direito. A gente tenta muitas vezes, quando a gente tenta de todas as formas ensinar uma criança da maneira mais fácil possível, elas não entendem, o que é que a gente faz? Coloca medo, para que ela, por meio do temor, de fato, ela comece a obedecer. É mais ou menos essa estratégia, veja como essa pedagogia antiga, é mais ou menos essa estratégia que Bildad agora tenta utilizar com Jó, colocar medo. Olha, Jó, o ímpio morre desse jeito. Se você não se arrepender, você vai morrer como um ímpio. E o seu nome, Jó, vai ser esquecido, vai ser riscado. Ninguém vai lembrar de você. Já parou para pensar nisso, Jó? Ele tenta impor medo. E observe, irmãos, que todo esse sofrimento produziu algumas respostas, algumas expressões de Jó. E em primeiro lugar, eu queria observar com os irmãos que uma característica marcante dessa resposta de Jó é exatamente a sua aflição. Do versículo 1 ao versículo 6, na resposta que Jó dá, nós vamos encontrar agora um homem aflito. É isso que fica expresso e claro nos primeiros 6 versículos, um homem aflito. Veja comigo, irmãos, quando Jó diz: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Esse é o questionamento. Ele se sente um homem extremamente esmagado pelas muitas acusações. Por isso ele agora se queixa contra os 3 amigos de 3 coisas que eles estavam fazendo desonestamente com ele. Primeiro, estava afligindo a alma dele. Vocês estão me afligindo, vocês estão perturbando a minha alma, vocês estão tirando a minha paz. Até quando vocês vão continuar tentando tirar a minha paz? Até quando vão afligir a minha alma? Veja que Jó não estava falando de uma aflição física, porque a aflição física ele já estava enfrentando. Ele agora estava falando de uma aflição muito maior, a aflição da sua alma. A sua alma estava inquieta diante daquelas acusações. Mas veja que agora a queixa de Jó está com respeito às palavras. Até quando me quebrantareis com palavras? Até quando vocês vão utilizar as palavras para me amaldiçoar? É isso que Tiago nos mostra no capítulo 3, que com a boca nós tanto amaldiçoamos, como também nós bendizemos. É o único instrumento, é a única fonte que jorra dois tipos de coisa ao mesmo tempo. Não pode jorrar de uma fonte de água salgada e água doce. Ou a água é salgada ou a água é doce. Não há possibilidade de ser uma água mista, não tem como. Mas a língua, a boca, é o único instrumento, o único órgão que nós temos em nosso corpo que é capaz de fazer isso. Ele pode lançar fora tanto bênção, como pode lançar fora maldição. E é exatamente para esse fim que agora os amigos de Jó utilizam sua língua, para aperrear ainda mais Jó, para amaldiçoá-lo ainda mais com os muitos questionamentos que estavam deixando ele aflito. Aí veja que Jó utiliza agora uma expressão interessante, que é muito comum na cultura judaica a utilização de alguns números específicos. 7, o 10, o 4, o 12, sempre tem alguns significados e algumas implicações maiores. Já diz o seguinte: já 10 vezes me vituperastes. Talvez não seja uma referência literal, 10 discursos literais, mas a um grupo, a um conjunto, a uma totalidade. Em outras palavras, já está dizendo o seguinte: vocês já disseram tudo o que vocês tinham de dizer a meu respeito. Vocês já perguntaram tudo o que tinham de perguntar. Eu já respondi absolutamente tudo. Vocês já 10 vezes me vituperastes. E não vos envergonhais de injuriar-vos. Engraçado que já agora, inclusive, vocês não têm vergonha disso. Vocês já perguntaram, vocês já questionaram, vocês já tiraram tudo o que tinham de tirar de mim, mas não têm vergonha.
de me ver nessa situação, de me ver nessa calamidade e ainda assim vir aqui me acusar? É mais ou menos isso que Jó agora estava se queixando. Porque o que nós vamos perceber agora no capítulo é uma queixa de Jó contra os seus amigos, depois uma queixa de Jó contra o próprio Deus e depois uma queixa de Jó contra os seus parentes. Jó agora começa a se queixar. Todos se queixaram de Jó e questionaram a ele. Agora chega a vez dele questionar também. E ele agora vai se queixar, primeiro dos seus amigos, segundo do seu próprio Deus e terceiro dos seus parentes, dos seus amigos que também o abandonaram. E observe comigo que o texto continua, quando Jó então diz o seguinte: embora, versículo 4, eu na verdade tenha errado, comigo ficará o meu erro. Embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Jó não está aqui, irmãos, confessando um pecado escandaloso que o levou a fazer tudo aquilo. A palavra que aparece aí, errado ou erro, como aparece em algumas outras versões, no texto original significa transgressão, que pode ser perdoada por um sacrifício. Jó não nega, irmãos, que ele era pecador. Jó não estava negando a seus amigos que ele podia cometer pecado. Ele tinha consciência da sua pecaminosidade. Ele tinha consciência do seu pecado, dos seus erros, da sua falha, da sua imperfeição diante do Senhor. Mas o que ele queria dizer é o seguinte: olha, não tem um pecado escandaloso, não tem algo escancarado, não tem um motivo específico para que eu esteja passando isso. Eu sei que eu peco, eu sei que eu erro, eu ofereço sacrifício por isso. Você lê o capítulo 1 de Jó, você vai encontrar Jó oferecendo sacrifício até mesmo pelos seus filhos. A integridade de Jó, irmãos, era tão grande que Jó não se preocupava apenas com a sua vida espiritual. Ele não ia lá e oferecia sacrifício por ele apenas. Sabe o que Jó fazia? Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos. Ele dizia o seguinte: porventura tenha meus filhos pecados, eu vou lá oferecer sacrifício por eles. Tamanha era a integridade desse homem, que se preocupava não apenas com a sua integridade, com a sua vida espiritual, mas também com a vida de seus filhos. Por isso, a gente percebe claramente no primeiro relato, no primeiro capítulo de Jó, uma família extremamente unida. Unida, sabe por quê? Quando os filhos de Jó foram mortos, eles estavam todos juntos. E o texto nos diz que era costume eles se reunir na casa uns dos outros. Sabe o que é que isso mostra? Comunhão. Algo muito difícil entre os irmãos, que já começam a vida, que desde cedo vivem a pé de guerra. Mas os irmãos de Jó, os filhos de Jó, todos os irmãos, filhos de Jó, eles eram unidos, eles se reuniam na casa uns dos outros, um aspecto de comunhão. E Jó, como pai íntegro e temente a Deus, oferecia sacrifício por eles. Mas agora, Jó diz o seguinte: eu sei que eu errei, eu sei que eu falho, mas o que acontece é que vocês querem engrandecer-se em cima de mim. Observe comigo o versículo 5: se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu. São essas as três acusações que Jó faz aos seus amigos: vocês estão afligindo a minha alma, vocês estão me quebrantando com palavras e vocês estão se exaltando com a minha desgraça. Porque aparentemente era exatamente isso que os amigos de Jó estavam fazendo. Eles estavam se vangloriando de um grande conhecimento, de muita maturidade em cima do sofrimento de Jó. Está vendo aí, Jó? Você está passando por isso, porque você pecou. Nós estamos aqui aconselhando você. A Jó diz: vocês querem se engrandecer em cima do meu sofrimento. É exatamente, irmãos, dessa forma que Jó agora começa a refutar os seus amigos. É uma queixa contra os seus amigos. E tudo isso, nós percebemos claramente que Jó estava extremamente aflito. Esse era um homem aflito. Porque no final das contas, no versículo 6, Jó vai dizer que o próprio Deus é que o oprimiu. E ele vai dizer mais: e com a sua rede ele me cercou. Quando a gente para observar o capítulo 18, eu queria que os irmãos olhassem rapidamente, o capítulo 18, do versículo 7 ao versículo 10, o próprio Bildade vai falar sobre as armadilhas que a própria vida, que o próprio Deus arma para pegar os ímpios. E é curioso isso, porque Jó responde na mesma moeda. Ele vai dizer o seguinte, versículo 7 do capítulo 18: os seus passos fortes se estreitarão e a sua própria trama o derribará. Olha, ele está falando de uma armadilha que é construída em forma triangular, para que a presa, para que o animal, ao entrar numa vereda, seja levado para uma espécie de funil.
uma espécie de armadilha que havia naquela época, conforme alguns comentaristas e historiadores. Versículo 8: porque os seus pés é lançado na rede e andará na boca do foge. Veja, Bildad agora fala sobre uma outra espécie de armadilha que havia naquela época. A primeira afunilava a presa para o local onde seria abatida. A segunda armadilha que ele fala aí é uma rede. E observe que João vai dizer o seguinte no versículo 6 do capítulo 19: sabei agora que Deus é que me oprimiu, e com a sua rede ele me cercou. Veja, a armadilha que Bildad cita, ele vai dizer: essa armadilha, quem armou foi o próprio Deus para mim. Mas continua o texto, veja comigo o versículo 9 agora do capítulo 18: a armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá, a corda lhe está estendida na terra e a armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados e os perseguirão a cada passo. Ele descreve aí pelo menos 3 ou 4 tipos de armadilhas diferentes, para mostrar como o ímpio era encurralado para o sofrimento, como o ímpio era encurralado para ser punido por Deus. Já vai dizer o seguinte: não, essa rede, essa armadilha que eu caí nela, não foi os meus pecados que armaram para mim, eu não fui seduzido por eles e por isso estou aqui. O próprio Deus me cercou com a sua rede. Mas ele continua, e agora do versículo 7 ao versículo 13, nós vamos encontrar não mais apenas um homem aflito, mas também um homem desesperado. Porque é isso, irmãos, que muitas vezes o sofrimento causa em nossa vida. Além da aflição causada pelo sofrimento, muitas vezes nós podemos ser tentados a entrarmos numa situação de desespero. E observe que agora no versículo 7 já vai dizer o seguinte: eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. Veja o desespero de Jó. Ele não fala, ele não pede, ele grita, mas ninguém o ouve. Ele clama, mas ninguém o ajuda, ninguém o socorre. Isso é uma demonstração clara do desespero de Jó. Agora, quais os motivos, irmãos, desse desespero de Jó? Jó se sentia como um réu no tribunal. Versículo 7 nos mostra isso. Ele se sentia um réu, sendo julgado injustamente em um tribunal. Todos estavam acusando sem que ele tivesse direito de um advogado. É exatamente isso que acontece. Jó se sente um réu julgado injustamente e ainda por cima sem direito de um advogado para o defender. Eu acho muito interessante a aplicação que o reverendo Hernandes faz sobre esse texto, quando ele diz o seguinte: olha, Jó, sem saber, pedia para si um advogado, mas mal sabia ele que o próprio Deus o havia feito de advogado na terra. Porque Deus utiliza Jó, sabe para quê? Para mostrar a Satanás que Jó não era íntegro por causa daquilo que ele tinha, mas ele era íntegro por causa do seu temor ao Senhor. E quando então Deus permite que Satanás toque na vida de Jó, Deus está fazendo com que a tese levantada de Satanás no capítulo 1 seja totalmente derrubada. Satanás diz que Jó só era fiel, só era temente a Deus porque ele tinha tudo, ele tinha riqueza, ele tinha poder, ele tinha tudo nas suas mãos. Jó vai dizer: então toque. Deus vai dizer: toque no meu servo. E Satanás toca. E mesmo sofrendo tudo isso, mesmo entrando em aflição e até mesmo em desespero, Jó não perdeu a sua fidelidade ao Senhor. Aí Hernandes diz: olha, Jó, sem saber, foi constituído por Deus advogado na terra. O advogado nesse momento era o próprio Jó, para provar que Satanás estava totalmente errado a respeito de sua vida. E agora nós vamos ver os motivos desse seu desespero. Veja comigo o versículo 7, primeiro por causa da violência. No próprio versículo 7, por causa da injustiça. Violência e injustiça. Versículo 8, Jó vai falar sobre um caminho difícil. Ele vai dizer assim, o seguinte: o meu caminho ele fechou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Jó diz: Senhor, o meu caminho está difícil demais. Ele diz não apenas a violência, mas a injustiça, como também um caminho extremamente difícil. E ele diz: nesse caminho Deus colocou trevas. Uma palavra de um doutor chamado Bob Jones, quando ele diz o seguinte: quando estiver em trevas, nunca duvide daquilo que Deus lhe ensinou na luz. Quando estiver em trevas, quando as lutas chegarem, quando as aflições chegarem, quando o desespero quiser bater na sua porta, nunca esqueça daquilo que Deus outrora lhe ensinou na luz. Porque é exatamente lá nas trevas, é exatamente no vale da sombra da morte, como o salmista nos narra no Salmo 23, que nós aprendemos de fato quem é o nosso bom pastor. Inclusive foi essa concepção de Jó no capítulo 42. Quando chega no final, ele entende
que havia um plano, que havia um propósito. Porque nos momentos de trevas, é o momento oportuno de nós lembrarmos aquilo que Deus um dia nos ensinou enquanto estávamos na luz. Mas além disso, veja o versículo 9 agora, Jó mostra o seu desespero por causa da sua humilhação. E aqui, irmãos, nós temos algo a observarmos com muito cuidado. Jó diz o seguinte: da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Se você observar comigo aí rapidamente o capítulo 29, passe por gentileza algumas páginas e veja o capítulo 29 de Jó. Nós vamos perceber, irmãos, não apenas no relato do capítulo 1, mas agora no capítulo 29, quando o próprio Jó dá um relato de sua vida, que Jó era um homem poderoso da sua época. Alguns até defendem que Jó era uma espécie de governador daquele povo. Nós não temos bases concretas para afirmar isso, mas por causa da influência, por causa das muitas expressões que ele mesmo fala a respeito de como era a sua vida antes daquela enfermidade, ao que tudo indica, Jó era alguém muito poderoso. Nós não sabemos a que grau ele se encontrava na sociedade, mas de fato era um homem muito poderoso. Aí veja que ele faz uma recordação no versículo 2: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Veja que o próprio Jó disse: Deus colocou treva nos meus caminhos, mas outrora ele era guiado por sua luz. Agora veja, irmãos, quando chega o versículo 7, ele diz o seguinte: quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, veja, na praça da cidade ou na porta da cidade só sentavam os juízes, os líderes, os governantes da cidade. Era um local de julgamento e Jó tinha autoridade, tinha liberdade para se sentar. Era um homem grande, era um homem influente na sua sociedade. O versículo 8: os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinham quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste como manto e tumbante. Era a minha equidade. Eu me fazia olhos para o cego e de pés para o coxo, dos necessitados era pai, e até das causas dos desconhecidos eu examinava. Jó dá uma descrição de tudo aquilo que ele fazia meses antes da sua enfermidade. Observe que ele mesmo faz um relato de um homem poderoso que era. Os moços se retiravam quando ele chegava, os príncipes colocavam a mão na boca, os velhos se colocavam de pé em reverência a ele, os nobres o reverenciavam. Jó era um homem extremamente importante, respeitado. Por isso que agora ele vai dizer: Deus arruinou-me de todos os lados e inclusive tirou a minha coroa. Ou seja, tudo que Jó viveu nos tempos áureos de sua vida, meses antes, como ele mesmo fala, tudo isso de uma hora para outra foi tirada. E tirada, irmãos, de uma tal forma que essa acusação dos amigos de Jó não é uma mera conversa, não é grave apenas pelo fato de que aqueles amigos eram impiedosos, mas pelo fato de que antes ninguém ousava dirigir a palavra a Jó por causa da sua sabedoria, por causa do seu poder, da sua influência, de tudo o que ele era. E agora, as pessoas não apenas dirigem a palavra a Jó, mas têm coragem de acusá-lo por aquilo que ele não fez. Tamanha é a gravidade dessas acusações, por isso que Jó agora mostra o seu desespero. Eu estou clamando violência, mas ninguém me escuta. Eu que socorri os necessitados, eu que ajudei os cegos, eu que era os pés para os coxos, agora eu estou enfrentando isso e ninguém me ajuda. Esse homem entra numa situação de desespero, porque tudo o que ele fazia pela sociedade, ninguém da sociedade agora fazia por ele. E a expressão que ele vai utilizar agora, ela fica um pouco mais profunda, quando no versículo 10 ele vai dizer o seguinte: Deus me arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Ele está fazendo referência à sua morte. Estou próximo à morte. Arrancou-me a esperança como a uma árvore. Essa imagem também ela é vista lá no capítulo 14, no versículo 7, quando Jó medita sobre a brevidade da vida.
E lá no capítulo 14, versículo 7, Jó vai dizer o seguinte: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. O que é que Jó está dizendo? Olha, uma árvore cortada, alguém que foi punido, que foi poldado, que foi cortado, ainda que pelo tronco, tem esperança para aquela pessoa, porque poderá vir com a chuva os rebentos. Aquela árvore poderá voltar a crescer, ela poderá voltar a brotar e há esperança para ela. Mas com respeito à sua vida, sabe o que é que ele diz? Deus arrancou-me a esperança como uma árvore. Uma árvore cortada pode voltar a ter vida, mas uma árvore arrancada pela raiz não tem esperança nenhuma. É exatamente dessa forma que Jó está dizendo na sua vida: olha, não estou apenas Deus não apenas me cortou, Deus não apenas me puniu, Deus me arrancou como arranca uma árvore. Tamanho era o desespero e o sofrimento de Jó. Veja que ele não tinha aqui aparentemente nenhuma esperança com respeito à sua própria vida, com respeito à sua própria saúde. Ele mostra uma desesperança total. Mas não bastasse tudo isso, versículo de número 11, nós agora vamos ver que o desespero de Jó se dá também por causa dos adversários. Ora, Jó antes ajudava a todos, mas agora todos se voltam contra ele. Versículo 11: inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seus adversários. Jó está dizendo o seguinte: olha, parece que Deus me colocou na lista dos seus adversários e agora está me punindo como um tal. Veja, irmãos, que todos esses relatos consistem numa queixa de Jó contra o próprio Deus. Jó diz: olha, Deus me oprimiu, Deus não me responde, porque diz: eu clamo violência, ninguém me escuta. Jó vai dizer que Deus bloqueou as suas saídas, pôs treva nos meus caminhos, Deus tirou a sua coroa. São as queixas de Jó. Deus tirou a sua coroa, Deus arruinou a vida dele totalmente, Deus irou-se contra ele. São 6 queixas que que Jó vai fazer agora contra o próprio Deus. Mas não bastasse isso, além de nós percebermos esse aspecto de um homem aflito, desesperado, terceiro lugar, nós vamos perceber agora em Jó um homem desamparado. Porque é exatamente nesse momento que o sofrimento fala mais alto, que o sofrimento ecoa mais profundo em nosso coração. Quando nós achamos que ninguém está ao nosso lado, quando nós achamos que todos se esqueceram de nós, e de fato, é o que acontece com Jó. E veja comigo agora então o versículo 14: os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Ele agora começa, irmãos, a fazer um relato de quais foram as pessoas que o desampararam. Eu queria que você observasse aí, eu vou citar os versículos, você rapidamente bate o olho e perceba como era grande o desamparo de Jó. Versículo 13: os irmãos de Jó o desampararam. Versículo 14: os parentes de Jó os desampararam. Versículo 15: os servos, as servas de Jó também tinham ele por estranho. Versículo 17: a mulher achava o hálito de Jó intolerável. Versículo 18: as crianças, nós não sabemos se eram os netos, se era filho das servas, mas era uma casa que tinha crianças e as próprias crianças estavam zombando dele. Versículo 19: os seus amigos, todos os meus amigos íntimos me abominam. E quando chega o versículo 21, ele vai dizer que também Deus o desamparou. Ele vai dizer: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Entre todas as pessoas que já haviam desamparado Jó, ele vai dizer o seguinte: vocês, os 3 amigos que estavam lá acusando Jó, pelo menos vocês se compadeçam de mim, porque todos se esqueceram, todos me desampararam, inclusive o próprio Deus, porque a sua mão me atingiu. Essa, irmãos, é a queixa de Jó contra os seus parentes. Ele queixa do abandono, da indiferença, de ser considerado repugnante, de ser zombado. E é exatamente nesse momento que nós vamos perceber uma grande semelhança entre Jó e a pessoa do próprio Cristo. Porque Isaías 53, versículo 3, vai dizer que Cristo era o mais desprezado, uma profecia a respeito do Messias, desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer. É nesse momento que nós vamos perceber a semelhança de Jó com o próprio Cristo. E o próprio Cristo, mesmo enfrentando todas as perseguições, todo o abandono, quando ele na cruz diz: meu Pai, por que me desamparastes? Mesmo estando desamparado, mesmo estando abandonado, mesmo
levando ele à crucificação, acusando ele de coisas que ele não fez, ainda assim, Cristo manteve-se fiel. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, seja feita a tua vontade. Veja que de igual modo, Jó questiona, Jó reclama, ele mostra o desespero, ele não queria enfrentar o sofrimento, mas ainda assim, ele não se corrompeu, permaneceu íntegro diante do Senhor. É nesse momento, irmãos, que a gente vai perceber claramente uma mudança de cena completamente de Jó, nos versículos 23 ao versículo 29. Se até agora a história caminhava para um caos, de um momento para o outro, Jó agora parece fazer uma grande reflexão na sua vida. E veja comigo agora o versículo 23, versículo 22 ao 29, que nós não lemos ainda. Por que me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem agora gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestir esse meu corpo de minha pele, em minha carne eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não os outros. De saudade desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como perseguiremos, e a causa deste mal se acha nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. O que está acontecendo com Jó? Até o versículo 22, ele estava dizendo que Deus o abandonou, que seus amigos o abandonaram, que tudo estava se voltando contra ele, mas de repente ele traz uma palavra de esperança. É o credo de Jó. Esses versículos aqui nós podemos dizer que é o credo de Jó. E é nesse momento, irmãos, que tudo parece mudar à semelhança do Salmo 13. Eu preguei o Salmo 13 aqui há um tempo atrás. O salmista começa perguntando: Senhor, até quando eu vou passar por isso? Depois ele diz: Senhor, até quando eu vou passar por isso? Ele faz três vezes ele pergunta: Senhor, até quando eu vou enfrentar o sofrimento? Quando chega no versículo 5 do capítulo 13 dos Salmos, ele vai assim: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Quando chega no versículo 6, o salmista diz: olha, regozijes o meu coração. O que está acontecendo? Como é que a pessoa começa um questionamento, um desespero, e de repente, de uma hora para outra, muda a cena completamente? É muito semelhante o capítulo 19 de Jó com o Salmo 13. Começa com um questionamento, passa para uma intercessão, uma oração, e termina com um regozijo, uma confiança no Senhor. Mas é exatamente isso, irmãos, que o sofrimento faz em nossa vida. Diferente do sofrimento que vem contra o ímpio, que o torna mais duro a palavra, quando o sofrimento sobrevém em nossa vida, para aqueles que de fato conhecem ao Senhor, Ele produz em nós uma comunhão maior com Deus. A semelhança daquilo que o salmista disse: foi-me bom ter passado por isso, para que eu aprendesse os teus decretos, para que eu entendesse a tua lei. Por que é que nós sofremos? Por que é que nós enfrentamos duras perseguições? Por que é que nós adoecemos? Por que é que esse mundo é tão difícil? Por que é que nós perdemos o emprego? Por que é que muitas vezes o nosso cônjuge nos trai? Por que é que muitas vezes as pessoas que nós mais confiamos quebram a nossa confiança? Por que é que nós passamos por isso, mesmo temendo a Deus? Agora nós vamos perceber na vida de Jó claramente que tudo isso acontece por um propósito, por um motivo, que nem sempre pela razão nós vamos encontrar resposta, mas no plano eterno de Deus, de forma muito clara e precisa, é benéfico para a nossa vida. Como diz Paulo, coopera para o nosso bem. E é exatamente isso que acontece agora. De um momento para outro, Jó agora vai dar 4 declarações que demonstram uma profunda transformação. Primeiro, eu sei que o meu Redentor vive. Jó agora não estava mais em uma dúvida, isso é uma convicção: eu sei, ele vive. A crença de Jó, esse credo que agora Jó debulha aqui para nós, é de um Deus que está vivo. Ele não cria um Deus morto, ele não cria no Deus dos pagãos, ele não cria num Deus de pedra, ele não cria num Deus feito por mãos humanas, ele crê num Redentor que vive. Mas além disso, Jó agora mostra a sua esperança em uma promessa: e por fim se levantará sobre a terra. Observe uma coisa, irmãos: Jó ainda não havia conhecido a Cristo. Jó nada sabia a respeito de Cristo de forma concreta, de forma palpável, como nós hoje sabemos por causa da Escritura, por causa do testemunho, por causa de tudo o que aconteceu.
O livro de Jó foi escrito muitos anos antes de Cristo, muitos anos antes de Cristo. Mas veja que mesmo sem conhecer a Cristo, ele diz: eu sei que o meu Redentor, ele vive. E esse Redentor que vive vai se levantar. E se levantar onde? Se levantará sobre a terra. Essa é uma crença na vinda de um Messias. É a crença na vinda de um Deus que iria julgar. Porque veja que o versículo 29 diz o seguinte: temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saber que há um juízo. O que Jó está dizendo agora, que esse Redentor que vive vai se levantar sobre a terra, é o seguinte: olha, vocês estão me acusando, vocês estão me caluniando, vocês estão dizendo que eu não fiz, mas eu tenho fé, eu tenho esperança que virá aquele que vai se levantar sobre a terra, que vive pelos séculos dos séculos e vai ser o justo juiz. Temei a ele, porque ele é juízo. Temei a ele, porque há juízo sobre a terra, porque é um Redentor vivo. Não apenas esse aspecto da promessa, mas agora o versículo 26, Jó mostra uma profunda esperança. Ele vai dizer que estava se salvando com a pele dos seus dentes, para mostrar o aspecto magro do seu corpo. Mas quando chega no versículo 26, ele diz o seguinte: depois da minha morte, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Irmãos, Jó tinha uma convicção que hoje, muitas vezes nós, no século 21, 2000 anos após a vinda de Cristo, todas as profecias, todos os escritos dos apóstolos, falando como será a sua vinda, como será o seu retorno, como será a ressurreição dos mortos, Jó tinha uma fé viva, mesmo sem ter nenhuma informação dessa que nós temos hoje. Hoje ainda tem gente que tem dúvida a respeito de como será a vinda de Cristo e como será a sua vida após a morte. Crentes, há muito tempo dentro da igreja. Mas Jó, há tantos e tantos anos antes de Cristo, é o seguinte: eu sei que esse meu corpo vai ser revestido e que na minha carne eu vou ver a Deus. Esse é o anseio de Jó. Eu quero ver e eu verei a Deus. Por mais que aqui nesse mundo, por mais que aqui nessa situação com vocês ao meu lado me acusando daquilo que eu não fiz, por mais que vocês não olhem para mim, por mais que vocês não se compadeçam de mim, mas eu vou olhar no olho do meu Redentor, porque eu sei que ele vive. Mas algo curioso acontece, que quando chega no versículo 27, para mim esse texto é a parte mais intrigante de todos os versículos. Ele diz o seguinte: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não o outro, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Mas a pergunta: você pode ter saudade de uma coisa que você não viveu? Eu estou com saudade da Disney, sem nunca ter ido lá. É possível isso? Mas eu estou com tanta saudade de lá em Gramado. Geralmente saudade está atrelado a quem já foi. Eu fui naquele lugar, eu gostei, eu me apaixonei, aquele lugar foi marcante para a minha vida, me impactou, eu sinto saudade. Porque a expressão saudade, ela denota exatamente isso, uma lembrança de algo muito bom que você experimentou. Eu duvido você ter saudade de coisa ruim na sua vida, duvido. Nós não temos saudade de coisa ruim, a gente não quer nem lembrar, coisa ruim passou, não quer nem trazer na minha lembrança, nós não sentimos nenhum pingo de saudade de coisa ruim, eu mesmo não sinto. Nós sentimos saudade de algo que é muito bom, de algo que foi prazeroso, de algo que foi marcante. Agora, como Jó, você tem saudade de ver a Deus, de estar com Deus, de ver com seus próprios olhos, se você ainda não esteve lá? Ele diz: de saudade desfalece o meu coração, pela fé, pela crença, pela confiança no Redentor que vive, e de que Ele estaria no céu com o Senhor. Eu já estou com saudade, eu nem cheguei lá ainda, mas eu já estou anelando, eu já estou morrendo de saudade. É exatamente isso, irmãos, que o sofrimento deve causar em nossa vida, porque nós muitas e muitas vezes, se tivermos com tudo bem em nossa casa, com tudo bem em nossa vida, nós nem lembramos de Deus. Por isso que Deuteronômio 8 é um relato exatamente disso. Olha, quando vocês entrarem na terra, não digam que com o braço de vocês conquistaram isso. Se lembrem que quem levou vocês para aí foi Deus. Porque era comum o povo, quando estava passando um aperto, Juízes, você lê o livro de Juízes, é exatamente o que acontece. O povo passava um aperto, o povo clamava ao Senhor. Deus enviava um libertador, enviava um juiz, o juiz vinha, lutava pelo povo, o povo ganhava a vitória. Quando aquele juiz morria, o povo voltava a pecar.
Nós muitas vezes vivemos nessa vida de trocas com Deus. Quando as coisas estão maus, nós corremos para a igreja, a gente busca o Senhor, a gente se apega com o Senhor, mas quando tudo está bem, a gente se esquece, a gente vai curtir a nossa vida, a gente vai desfrutar daquilo que Deus nos deu como se fossem nossas conquistas. Por isso que o sofrimento muitas vezes é necessário. Por isso que muitas vezes é necessário que nós que tememos a Deus passemos a vida inteira sofrendo. Sabe para quê? Para que a gente passe a vida inteira anelando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque se as coisas estiverem bem, a gente não quer nem que Cristo volte. Não é assim que alguns dizem? Se diz alguém, tomara que Cristo volte logo, porque essa situação está recente. Não, Deus, uma pessoa, Deus me defende que eu quero me casar. Agora não, espera mais um pouquinho, quando eu me casar, aí depois Cristo vem. Às vezes nós estamos tão apegados com esse mundo, nós queremos tanto desfrutar daquilo que nós conquistamos com o nosso braço forte, quando na verdade foi Deus quem nos deu, que nós nem anelamos, nem almejamos pela vinda de Cristo. Eis a razão de uma grande pandemia, para nos alertar, para nos lembrar, para nos dizer, olha, deseje, anele a pátria celestial, não esse mundo. Dia após dia, cada vez vai se tornar pior, para que você anele, para que você deseje não esse mundo, mas a pátria celestial, a nova Canaã, a nova Jerusalém, que vai descer do céu adornada de Deus. É para lá que nós vamos, é para lá que nós devemos voltar todo o nosso anseio, é para lá que nós devemos viver que nem de Jó. Eu estou com saudade, eu não estive lá ainda, mas eu estou com saudade desse lugar. Ô irmãos, como é triste quando nós perdemos a nossa saudade de Deus. Como é triste quando a gente muitas vezes perde o nosso primeiro amor. Como diz o próprio Deus nas suas cartas ao Apocalipse, olha, eu tenho contra ti que você esqueceu, que você deixou o seu primeiro amor. Quando nós não temos mais desejo de estar na presença de Deus. Uma das coisas que essa pandemia tem de nos ensinar, certamente o pastor já falou isso aqui porque eu vi em algumas lives, é que se esse tempo recluso em nossa casa não despertou em nós saudade de estar no templo, saudade de estar na casa do Senhor, algo muito grave está acontecendo com a nossa vida. Porque isso vem exatamente para nos ensinar e nos mostrar que nós deveríamos aproveitar mais, que nós deveríamos nos deleitar mais, nós deveríamos buscar mais, porque é exatamente com esse propósito que o sofrimento vem para a nossa vida, para nos levar não para longe de Deus, mas para mais próximo dEle, para que a gente olhe não para nossas forças, mas para que a gente reconheça que nós não temos forças, mas o Deus que habita em nós tem força. De saudade de Jó, desfalece o coração dentro de mim. É um anelo, é um desejo por Deus. Você que está nos acompanhando de sua casa agora, eu sei que muitos não podem vir e não virão enquanto não for liberado, por sérias razões. Nós não queremos quebrar um protocolo, nós não queremos quebrar uma norma que foi instituída, não é isso. Mas se você que está em casa agora nos acompanhando, que tem condições de vir, mas perdeu total desejo de vir para a igreja, tem alguma coisa muito errada na sua vida, tem algo muito errado. Se todo esse tempo afastado da comunidade da fé, afastado dos irmãos, longe da vida congregacional, não despertou em você saudade, amor pelo templo, amor pelo povo de Deus, tem algo muito errado. Porque Jó, enfrentando o mais profundo sofrimento, de saudade, meu coração está desfalecendo. Sabe o que é isso, irmão? Meu coração está quase parando de tanta saudade que eu estou. Dizem que saudade não mata, né? Mas para Jó estava quase matando ele. De saudade desfalece o meu coração. Isso nos leva, irmãos, a anelarmos e a buscarmos a Deus mais e mais. Você tem saudade de Deus? Você tem desejo da comunhão com o Senhor? Muitas vezes os anos vão passando e a gente vai entrando numa frieza espiritual profunda. Nada mais nos alegra, nada mais nos anima, nada mais nos dá prazer, a palavra é cansativa, os cultos são longos demais, a leitura da Bíblia é cansativa, a oração não faz mais sentido, evangelizar não tem mais graça, a gente tem prazer em tudo no mundo, no nosso trabalho, nos nossos passeios, nos nossos bens, com a nossa família, mas Deus parece que não nos traz mais prazer. Hoje o Senhor nos convida a nos deleitarmos nele, a desejarmos a Ele, a buscarmos a Ele, a lembrarmos a sua morte e o pacto que Ele estabeleceu conosco, porque um dia essa ceia não será mais celebrada apenas entre nós, mas será celebrada com Cristo vivo, com Cristo ressurreto.
E é exatamente para lá, é exatamente olhando para esse Cristo ressurreto, o Redentor que vive, eu dizer, eu tenho saudade, eu já estou anelando, eu estou no maior anelando, eu estou num desejo que esse dia chegue, para que de fato eu possa tomar desse cálice com o meu Deus, para que de fato eu possa experimentar da plena comunhão, sem nenhum empecilho, sem nenhuma barreira, por que não dizer sem nenhuma máscara, na presença do Deus Todo-Poderoso. Queria que você ficasse de pé nesse instante, para nós orarmos ao Senhor, clamando pela nossa vida. Por que não clamar por um avivamento, por um despertamento espiritual? Por que nós não oramos para que Deus, ao utilizar de toda essa situação, de todo esse momento que nós já passamos, desperte a igreja do Senhor? Se a igreja do Senhor, após essa pandemia, não tomar lições, não aprender, não voltar com toda a força e com todo o desejo para trabalhar para o Senhor, algo de errado está acontecendo. E a gente precisa clamar para que Deus utilize o sofrimento, não para a nossa destruição, mas para que nós nos aproximemos mais e mais dele. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela nos ensina, mas também nos consola e nos anima a vivermos e a almejarmos as promessas que o Senhor fez. Ó Deus bendito, nós rogamos ao Senhor para que a tua igreja, para que o teu povo não caia na frieza espiritual, não caia, ó Deus, na tranquilidade de sua própria casa apenas, no seu próprio conforto. Que a tua igreja, ó Deus, com o passar de todas essas aflições, de todo esse sofrimento, não saia dela, ó Deus, com um esfriamento espiritual, mas para que o teu povo, que a tua igreja, ó Deus, após passar tudo isso, possa sair mais fervorosa, cada vez mais e mais desejando a tua vinda, desejando trabalhar para a tua obra, desejando pregar a tua palavra para que mais vidas sejam salvas. Ó Deus, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, anima a nossa alma. Ó Deus, reaviva a nossa fé, a nossa esperança. Ó Deus, tira os nossos olhos desse mundo, faz-nos olhar tão somente para Ti. Desejamos o novo céu, a nova terra. Ó Deus, que nós não venhamos nos encantar com esse mundo, que nós não venhamos criar raízes nesse mundo, que a nossa casa não seja o nosso abrigo nesse mundo, mas que a Tua presença seja a nossa segurança, que a Tua presença seja o nosso desejo, que a Tua presença seja o melhor local para se estar. Anima a Tua igreja, Senhor, anima o Teu povo. Ó Deus, leva-nos de volta ao primeiro amor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos, e aplique a palavra dele nos nossos corações.